11.188 do BIR, sétima edição. Vamos resolver esse problema aqui, achar a faixa de V0, ou seja, eu preciso saber um V0 linha e um V0 duas linhas, de tal maneira que eu acerte dentro do pneu. Tem que ser maior do que esse aqui e menor do que aquele. Se eu atirar muito, muito forte, eu vou passar por cima do pneu. Então eu tenho que saber qual é o V0 que eu faço passar aqui, nesse ponto máximo. Para a bolinha passar por aqui, ó, seguir viagem. E depois um V0 que eu passe aqui, ó. Se eu jogar muito fraco, eu caio antes, vou caindo antes. Mas se eu jogar num certo valor, eu vou passar aqui embaixo e vou passar dentro do pneu. Então, qualquer valor que eu jogar de V0 dentro desse valor máximo e mínimo, eu vou passar por dentro do pneu. Esse é o objetivo do problema. É achar o V0 que acerta no máximo e o V0 que acerta no mínimo. Tá. Então, agora nós vamos analisar os movimentos separados. Deixa eu só... Aí. Então, o ponto aqui e o ponto lá. Então, primeira coisa, vamos em busca do V0 que atinge o ponto máximo aqui em cima. Tá? Qual é esse valor aí? Então, vamos mapear todo o nosso movimento, XY. Vamos pegar aqui um pincel mais espesso. X aqui, Y, aqui, tá? Opa. Y e X. Vamos mapear tudo nesses dois eixos. Veja que está sendo lançado aqui, de uma posição inicial. E o movimento final de análise vai ser aqui no ponto B. Tá? Esquece o ponto C agora. Eles vão focar no ponto B. Vamos fazer essa bolinha chegar no ponto B. Qual é o valor de V0 para chegar no ponto B? Tá? Então, ela parte desse ponto. Veja que é um problema, não é um problema instantâneo, ele é um problema de intervalo. Tá? Aquele problema do avião que nós acabamos de resolver era de instantâneo. Falava assim, nesse instante, qual é a velocidade relativa, qual é a aceleração relativa? Aqui não. Aqui é de intervalo. Né? Então, nessa posição inicial aqui, ó, CC1, quem que eu tenho? Eu tenho a posição Y, que vale quanto? 1,5 metros. Tem a posição, aliás, tem a velocidade V0, que ela é dada por V0x e V0y, tá? Essa velocidade aqui em x e y, que eu não sei qual é, deixa aí como incógnita, não se preocupa com ela. Inclusive, eu conheço o ângulo, isso é importante. Esse ângulo faz parte do vetor velocidade, é uma informação conhecida. Né? 3 graus, tá bom? E aceleração, eu tenho. A aceleração ela é constante ao longo de todo o movimento. Até posso colocar aqui, ó. Aceleração é igual a gravidade, G. E só tem componente em Y, em X ela é zero. Então, menos 9,81 aqui em Y. Vamos trabalhar tudo no SI para mim não ficar colocando unidade para não carregar o problema, tá? Que mais que nós poderíamos ter? Y, o tempo. Tempo de partida, ó, tempo zero. Tá? Não tem mais nada anterior, tempo zero. Então, temos posição, X. Também faltou X aqui. Vamos melhorar aqui esse tempo aqui. Tempo igual a zero. X igual a zero. Também parte aqui do zero. X, Y, tempo, velocidade, aceleração. As grandezas da cinemática estão todas aí. Eu posso agora analisar a condição de contorno 2 aqui. Vamos mudar de cor. CC2. Só um pouquinho, pessoal. Voltando. Ok. Então, vamos lá. Condição de contorno 2. Vamos lá. Quem que é o Y lá agora? Veja, eu quero chegar aqui em cima. Então, vai ser 0,97. É desde o solo até lá em cima.
0,97 metros. Quem que é o x? Vamos pôr o x aqui. É 6 metros. Eu tenho que percorrer 6 metros para chegar lá. Quem é o tempo? Não conheço. Quem é a posição, a velocidade? Também não conheço. Vamos colocar aqui a velocidade do lado. A velocidade lá naquele ponto 2 também é desconhecida. Talvez nem vai precisar calcular essa velocidade, tá? Não se preocupa com ela. Mas você já especificou bem as suas condições de contorno. Bom, agora vamos montar a equação do movimento em y, de subida e de descida, e do movimento em x, na horizontal. Então, vamos lá. Equação em y. Vamos separadinho aqui. Em y, vamos lá, eu vou integrar, então, desde o condição 1, desde A, até B, que é a condição 2. Então, vou integrar quem? A aceleração. Primeiro a aceleração, depois a velocidade, para mim obter o deslocamento. Tá? Então, a aceleração dt é igual a dv. Já fazendo a integral, indo direto aqui, tempo desde 0 até um tempo t. Como eu tenho interesse em integrar de novo a velocidade, eu vou deixar essa integral aberta, tá? Mesmo porque eu não conheço também o tempo lá na frente em B, né? dv também, então eu vou integrar aqui desde uma v0y, veja que eu estou em y, então eu vou pegar a componente y, e até uma velocidade vy, que é aberta, vy de t, não conheço. Com isso, você vai ter aqui a tua aceleração em y, que é menos 9,81. Isso aqui é uma... Vamos botar o... Como está em y, é a nossa y. Quem que é a y? É 9,81, tá? Negativo. Menos 9,81, vezes o tempo t em cima, menos embaixo, fica isso aí mesmo. Integral de dv é v, então fica vy de t menos v0y. E aí você fica com vy de t igual a v0y menos 9,81 vezes o tempo t. É a equação da cinemática que vocês conhecem, mas aqui obtida pela integração. Trouxe os extremos de integração para dentro dela. Esse v0y pode ser melhorado, ele pode ser deixado em função do v0. Ó, v0y é esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. O v0x é esse trecho aqui, ó. Então, aqui é o x e aqui é o y. V0y, V0x. Tá? Então, V0y, quanto vale? É o V0, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo, que o cosseno está... Desculpa. O seno é o oposto. Isso. Vezes o seno do ângulo, né? E aí, então, fica aqui V0 seno de 3 graus. E aqui, V0x, V0 cosseno de 3 graus. Então, aqui, ó, V0y, eu já posso colocar, ó, Vy de t é igual a V0 seno de 3 graus, menos 9,81 vezes t. Então, essa é a equação da velocidade em y. Agora, nós podemos partir para o deslocamento em y. Por que eu tenho que chegar no deslocamento, pessoal? Porque o problema está em deslocamento, ó, 6 metros, 0,97 ou 0,25. O problema está no deslocamento, então eu tenho que ir integrando até chegar no deslocamento. E aí eu vou saber que o tempo para provocar esse deslocamento em y é o mesmo tempo para o deslocamento em x. Eu tenho que levar minhas equações até o deslocamento. Vou apagar essas anotações. E vamos lá, então, agora para outra integral, agora em deslocamento. Então, pegando agora, nós vamos partir para integrar, para chegar no deslocamento. Por quê? Porque o nosso fenômeno, ele é em x e em y, e em deslocamento e tempo. Eu preciso chegar no deslocamento, eu não posso parar na velocidade. Ah, eu quero saber a velocidade, vou parar na velocidade. Não dá. Porque quem liga o deslocamento em y de queda e x de horizontal, é o tempo, e eu tenho que chegar no deslocamento. Então, tá aqui, ó. Eu sei que a velocidade é um dy sobre um dt. Né?
Aí eu vou integrar aqui desde 0 a t, e no y eu vou integrar desde 1,5, que é onde eu parto lá, aqui, né, 1,5, até 0,97, que é onde eu chego. Poderia deixar aberto? Poderia, mas não vai ter necessidade, eu não vou precisar integrar de novo esse y aí. Então, deixo já fechado 0,97. Então, essa equação aqui de dentro, VDT, é a equação que nós acabamos de obter aí. V0 sendo 3, menos 981t. Essa equação toda vem aqui para dentro. E aí você vai integrar ela aqui. Quando você integra, aparece o tempo no primeiro termo e aparece o t quadrado sobre 2 no segundo termo, que é a integral do polinômio. Já está aqui embaixo. Definido de 0 a t. Quando eu faço isso, eu aplico o superior menos o inferior, só sobra o superior. O inferior é 0, né? Então, essa aqui é a parte da esquerda, a integral da esquerda. Integral definida, inclusive. Na direita, você tem 0,53 negativo. Por quê? É o dy integrado, fica y definido de 1,5 a 0,97. Superior menos inferior. Então, deu quanto? 0,53 negativo. Tá? Já integradinho aqui. Então, você obteve agora uma equação, quando você analisou em y, e essa equação, ela tem junto dela a tua incógnita, aquela que você está procurando, e o tempo t. Então, você já tem uma equação para o teu problema. Você tem que ir em busca de mais uma, que são duas incógnitas que você tem aí. Qual é a outra equação? Deslocamento em x. Tá? E eu vou fazer pela mesma técnica da integral, né, para manter a coerência aqui com o problema. Então, vamos lá. Em x, vamos fazer aqui um traçado para separar as coisas. Vamos abrir aqui um pouquinho a nossa tela. Ok. Então, opa. Em x, a nossa segunda análise. Em x tem aceleração? Não, ela é zero. Então, nem vale a pena integrar, que quando eu for integrar, eu simplesmente vou obter que a velocidade final é igual à inicial. Eu vou obter alguma coisa assim, ó. Vx de t é igual a v0x. Isso aqui nós já sabemos, não precisamos integrar para saber isso, né? Então, eu já vou partir na integral aqui de baixo, que é da velocidade. Então, eu vou ter aqui uma vx de t vezes dt, isso, igual a dx, tá? Faz aqui a tua integral. Essa aqui você podia ter feito sem precisar integrar, mas estou fazendo para manter a coerência aqui. Tempo de 0 a t e posição. Vai sair da onde? Vai sair daqui x igual a 0 e vai chegar em x igual a 6. Está aqui, ó. Vou chegar lá em 6. E aí eu fico com v de t. Quem é o Vx de t? É o V0x, porque ele não muda. Ele é constante. Tá? Integrado vezes t, definido de 0 a t. Mas, como o inferior é 0, eu posso manter somente o tempo t. Eu vou colocar em azul para ficar mais... Ah, ele não voltou aqui. Aqui de 0 a 6. Vou colocar em azul aqui. Então, aqui fica V0x vezes o tempo t. Do outro lado, x superior menos inferior zero. Portanto, você agora aqui, ó, lembra que você pode substituir por V0 cosseno de 3 graus. Então, aqui fica V0 cosseno de 3 graus vezes o tempo igual a 6. Ótimo, você obteve agora outra equação, só que agora na direção x, né? Mas esta equação relaciona novamente o V0 com o tempo. Então, olha aqui, ó, duas equações, duas incógnitas. Deixa eu ver se vocês estão aí. Duas equações, duas incógnitas. Tá? Então, agora a gente pode resolver isso aqui tranquilamente. Vocês podem isolar aqui o tempo t, por exemplo, nessa equação, já que o objetivo é achar o V0, vamos isolar o t aqui, então. Vou deixar em azul. Então, o tempo t é igual
a 6, já vou fazer direto aqui os valores, porque nós vamos começar a mexer com muito número aí. Então vamos deixar, talvez simplifique depois, vamos deixar o cosseno aí então. Então t igual a 6 sobre V0 cosseno de 3 graus. Estou deixando aqui porque na hora de substituir aqui talvez vai simplificar algum cosseno, seno, coisa assim, tá? Então esse valor aqui, ó, esse sistema de equações eu estou resolvendo por substituição. Isolei aqui, vou substituir lá, tá? Então voltando para cá, eu vou ficar aqui com V0 seno de 3 graus vezes o tempo t. O tempo t é 6 sobre V0 cosseno de 3 graus. Menos 9,81 sobre 2, vezes aquilo lá ao quadrado. Aquilo lá ao quadrado é 36 sobre V0 ao quadrado. Nós já vamos ver o que vai dar nisso, tá? 36 sobre V0 ao quadrado, vezes cosseno de 3 graus ao quadrado, tá? Lembrar isso aí. Isso aqui tudo, mais... Temos que abrir um pouquinho mais a nossa tela aqui. Ok. Isso aqui tudo, vamos colocar positivo aqui, né? Mais 0,53 igual a zero. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, aqui simplifica. Aqui vai ficar tangente. Então, 6 vezes a tangente de 3 graus. Menos, já vou fazer essas contas aqui, incluindo o cosseno. Então, fica 9,81, 3 graus cosseno, isso, ao quadrado, dividido, 2 dividido, 36 vezes 177,07. Então, aqui ficou 177,07 sobre V0 ao quadrado. Vamos só verificar. Aqui vai dar 360, vai dar 180, dividido por quase 1, é isso aí mesmo, tá certo. Mas, bom, tá, 0,53 igual a zero aqui. Então, beleza, aqui já vai sair o V0 tranquilamente. Vamos voltar lá em cima, para a gente retomar o problema lá no alto. Então, daqui nós vamos subir, vamos lá. Vamos já colocar esse valor lá para o outro lado, isso aqui fica junto com 6 tangente de 3, tá? Então, esse valor aqui de 6, 3 tangente vezes uma merreca, né? 0,53 mais 0,844. Você vai ficar aqui com 0,844 e do outro lado você vai ficar com 177,07 sobre V0 ao quadrado, ou seja, V0 é igual a raiz de quem? De 0,84, isso, não, ao contrário, 177,07 sobre 0,84. Espero que esteja certo, né? O V0 vai para lá. Professor, fala. Ali onde tem o V0 ao quadrado, no meu tinha dado 180,168. Esse termo aqui, 177? Isso. Tá, deixa eu refazer aquele cálculo ali, que fiz um pouco rápido. Então, vamos fazer aqui 9,81, 2 dividido, 36 vezes 3 cosseno, tem que ser ao quadrado, e dividido. Deu 177 mesmo. Tá? Alguém mais? O Gabriel, você tinha feito? Professora, eu fiz agora e também deu 177. 177, então tá bom. Eu tinha feito também, deu 177,06. Então tá. Então aconteceu alguma coisa aí então, tá? É normal, deve ter dado dá uma revisadinha nos valores.
Então, beleza. Então, aqui a gente faz agora 177,07 dividido por 0,84 e tiro a raiz. 14,519. 14,519 metros por segundo. Essa é a primeira resposta. Vamos pôr em magenta aqui. É a velocidade para mim atingir a parte superior. Deixa eu ver aqui se... Eu não sei se perdemos o chat aqui ou não. Deixa eu ver. Perdi. Ô, Gabriel, foi esse valor que você obteve? Tinha dado 14,48, professor, mas daí Tá eu bom. errei, acho, ali Uhum. no cosseno, Uhum. Não tem problema não. Ou foi algum arredondamento, foi esse cosseno, que ele é bem pequenininho, esse valor, às vezes acaba interferindo, tá? Mas tá ótimo. Então, vamos ver agora o que nós fizemos. Nós simplesmente olhamos um movimento, daqui até chegar em B. E nesse movimento, nós trabalhamos com equações em Y, de subida e descida, e em X para a direita. As duas equações ficaram ligadas pelo tempo, tá? Olha aqui, ó. Pelo tempo e pelo tempo. Duas equações, duas incógnitas. Isolei numa equação o tempo, substituí na outra, obtive uma equação aqui do segundo grau, simples de resolver, e acabamos localizando, então, o valor do V0 para atingir o ponto superior. Ou seja, é esse V0 maior aqui, ó. Esse valor aqui já está localizado. Ficou claro isso daí, pessoal? Ficou claro? Ficou, professor. Ficou, que bom. Então, agora o que vocês vão observar? Que para o ponto C, para a gente chegar em C, o que muda, pessoal? Muda apenas o Y2, que ao invés de ser 0,97, vai ser 0,25. Então, dessas equações todas aqui, ó, vocês observarem, só vai mudar aqui, ó, nesse ponto. Vou pegar aqui um verde escuro. Ó, aqui vai para 0,25. Tá? Se eu não me engano, é só essa parte que muda. Porque o deslocamento em x, a equação é a mesma, é V0 cosseno de 3 graus t igual a 6. Em x também é 6, ó. Tá? Então, mantém igual. Então, vamos obter agora essa equação aqui, ó, só que para o caso verde, que é o caso que chega em C. Então, vou fazer ela aqui para equação em y, né? Então, agora para o ponto C, tá? Para o ponto C. Vamos focar aqui. Se eu colocar 0,25 aqui, como é que fica a minha equação? Deixa eu ver aqui se tem alguma alteração aqui na equação da velocidade. Não, nenhuma alteração na equação da velocidade. Ela vai ser exatamente a mesma. Sai de 0 a t, sai de V0y até uma Vy de t. Então, essa equação aqui permanece a mesma. Tá? Então, posso fazer essa integral até 0,25 apenas. Então, vai ficar aqui, ó, V0 seno de 3 graus vezes o tempo t, menos 9,81 sobre 2, vezes o t quadrado, e do outro lado fica 0,25 menos 1,5. Então, vai dar 1,25 negativo, menos 1,25. Esse 0,53, que agora foi substituído por menos 1,25, ele só vai mudar aqui, ó. Veja, nós estamos otimizando a resolução, tá? Perceba que o restante não muda nada. Ele só interfere aqui. Por consequência, ele vai aparecer aqui. Então, aqui vai ser mais 1,25. Tá bom? É só para a gente economizar tempo. Vocês podem seguir os mesmos passos, vai dar exatamente isso. Então, vamos montar aqui, se mudou 0,53, vai mudar esse valor aqui, né? Então, vamos fazer esse novo valor. Vai ficar 6, 3, tangente, vezes, e aí 1,25 mais, dá 1,56.
1,56. Então, cadê? Aqui eu vou até apagar lá em cima, ó. Vou colocar aqui, ó, 1,5644. Tá? E aí, esse valor que estava ali, ele vem para cá, ó, 1,5644. Tá? Então, dá para refazer isso aqui com aquele valor. Vamos ver o novo V0, então. Vai ficar 177,07. 1,5644 dividido, tira a raiz, 10,639. Então, agora o V0 verde é 10,639 metros por segundo. Colocando aqui em magenta, fazendo uns risquinhos bonitinhos aqui. É o nosso limite inferior procurado, tá? Que seria esse valor aqui. Desculpa de novo, Gabriel, é esse valor que tinha dado? O Gabriel está ainda aí? Era, professor, isso aí mesmo. Então ótimo. Travado. Perfeito, obrigado. Deixa eu só parar a gravação, que isso aqui eu vou disponibilizar ali depois. Aí já encerramos aqui. Interromper a gravação.